Hey, I'm home. That darn skeleton frighten you again, Hubie? No, I just practicing yelling, Mom. Everything's good. Meu nome é Laurinha Lero e eu preciso muito me formar. Então eu assisti esse filme pro meu TCC. O tema do meu trabalho é o filme Halloween do Hubie, ou Dia das Bruxas do Hubie, pra quem tem uma vibe mais Academia Brasileira de Letras. Esse filme acompanha Adam Sandler numa aventura ao longo da noite de 31 de outubro, em que ele tenta desvendar os vários desaparecimentos que estão rolando na cidade, desde a chegada de um misterioso homem mascarado. Bom, só aí já dá pra você ver que a história tá meio desatualizada em relação à pandemia. Nenhum filme em que o assassino aparece mascarado funciona como terror em 2020. Não existe mais o estigma da máscara. Pelo contrário, a gente meio que inverteu isso. Agora a máscara passa segurança, tranquilidade, enquanto um rosto despido na rua é motivo pra chamar a polícia. Aliás, chamar a polícia é o hobby do Hubie. Somebody put a firecracker in my mail slot. There's a diaper in the middle of Dora's pond. There's a weird station wagon at the senior center. The supermarket's selling expired bacon. Janet at the library has not been herself lately. I heard a voice in the sewer. I'm sorry, I didn't recognize. Tanto que agora a polícia nem acredita mais nele, virou uma situação meio Pedro Lobo, sabe? Quer dizer, isso se em vez de o Pedro falar que tem um lobo ali só de zoeira, a história fosse sobre o Pedro ser tão paranoico que ele realmente acha que tem um lobo atrás dele o tempo todo. O que dá um sentido diferente pra história, né? Um pouquinho mais pesado. Um Pedro assombrado pelos seus demônios. Esse tom mais sombrio do filme certamente explica terem escalado como protagonista o ator dramático Adam Sandler. O Sandler traz muita experiência para esse papel, um peso, sabe? Uma coisa lá do teatro. Uma escolha interessante que ele faz aqui como ator, por exemplo, é de interpretar o protagonista do filme de uma forma um pouco difícil de entender. Scientists would call him a lycanthrope. I think he means a lycanthrope. Isso tira da audiência a certeza do que o personagem está falando e acrescenta toda uma dimensão de complexidade, de mistério. Sem falar que pra mim, pessoalmente, foi legal me ver representado num filme desse jeito, enquanto pessoa que também precisa muito de uma fono. A experiência brasileira do Dia das Bruxas é basicamente aquela da estética da festa de cursinho de inglês, sabe? A cartolina laranja e preta na parede, a teia de aranha feita com cola quente e um balde em forma de abóbora cheio do doce mais barato que a recepcionista conseguiu achar. Mas nos Estados Unidos essa data é muito mais importante, principalmente para as crianças que saem por aí fantasiadas, dando susto umas nas outras. Que é realmente um passatempo de criança, né? Não dá pra você enganar um adulto com uma fantasia de Dia das Bruxas. Ah, você vai dar um susto fantasiado de quê? De Fred Mercury? Até parece. Eu sei que Fred Mercury não existe. Só que com o Hubie isso funciona, porque ele tá sempre convencido de que alguma coisa terrível tá prestes a acontecer na cidade dele, que é a cidade de Salem. Pra quem nunca foi acordado tarde o suficiente para assistir um filme de terror na TV aberta, Salem é a cidade americana conhecida por ter executado 14 pessoas por bruxaria, as Bruxas de Salem. A história é famosa. No século XVII, essa colônia da Inglaterra nos Estados Unidos estava completamente devastada pela doença, pela fome e pelo isolamento. Elas estavam no limite. Então bastou 2 menininhas passarem mal que elas já... Ah, beleza, já entendi tudo. Isso aqui é bruxaria. Porque se você diz que uma pessoa é bruxa, você pode executar ela. E a execução pública é o quê? Um relaxamento. Uma distração pra você, pra sua família, uma forma de esparecer. Você tá estressado, tá passando fome, você executa uma pessoa, não tá nem pensando nisso mais. Só que em vez de relaxar, as pessoas ficaram mais estressadas ainda. Na verdade, elas meio que entraram numa histeria, uma coisa louca, elas viam bruxaria em tudo. Estavam paranoicas com uma ameaça sobrenatural, a ideia de que alguma coisa terrível estava acontecendo. E não tinha base nenhuma. Pra você ter uma ideia, uma das provas que o Tribunal de Salem aceitava era a prova espectral, que basicamente dizia que se uma pessoa que você acha que é bruxa aparecesse no seu sonho, então ela realmente é bruxa. Ou seja, os caras estavam aceitando qualquer coisa pra enxergar crime hoje não existe. Que é exatamente o que Hubie faz no filme. O filme inteiro é isso, é um homem denunciando todo mundo, indo na polícia falar que o vizinho tá se comportando estranho. O Hubie é o cidadão de Salem do século XVII, com a diferença de que, em vez da cidade entrar na histeria dele e sair enforcando gente, todo mundo ri. Ninguém acredita, ninguém tá nem aí, ninguém se importa, ninguém respeita ele. O Halloween do Hubie é como se fosse uma inversão do julgamento de Salem. É um filme super importante. Ele cura essa
ferida histórica de injustiça, sabe? Mostrando que hoje em dia não teria acontecido daquele jeito. Hoje em dia, nos Estados Unidos, num país que preza pela justiça, um inocente jamais sofreria uma coisa dessas. E aí, ficou legal meu TCC? Ok. Caramba, que história de terror esse desempenho acadêmico. Tudo bem, em 2 semanas Laurinha apresenta A Maldição da Mansão Bly.